virada, trocando o bom pelo ótimo. Eu quero deixar bem claro para você, o bom, ele é inimigo do ótimo. Se você ficar com esse negócio de bom, não está bom. Não vou mexer nisso, não. Essa casa está boa. Essa família está boa. Não, está bom. Esse trabalho está bom. Não é melhor não mexer. Se mexer, estraga. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês se lembram quando a gente era menino? Eu não sei se é a experiência de vocês, mas a minha experiência foi assim. Eu olhava para os meus vizinhos, parecia que os meus vizinhos eram tudo ricos. Especialmente se eles tinham uma casa. Eu me lembro dos meus amigos, todos eles tinham uniforme para ir para a escola. Eu falei, esse cara é rico. Eu achava que aquelas pessoas eram ricas. E foi passando os anos, e eu fui vendo, com o passar dos anos, que na verdade eles não eram ricos. Eles tinham uma boa vida. Eu tinha uma vida que era, eu não vou dizer que era ruim, porque era horrível. Então, mas veja, como eu não estava satisfeito com aquela vida, eu fui vendo que a minha vida foi melhorando. E eu comecei a encontrar com aquelas pessoas que tinham uma vida boa. Eu comecei, nossa, parece que eles se empobreceram. Eles moravam bem, eu conheci algumas pessoas que moravam aqui na parte central da cidade. Depois eu descobri, era tudo alugado. Pagava aluguel com uma dificuldade muito grande. E a vida ficou lá atrás para eles. Por quê? O bom é inimigo do ótimo. O bom, ele não vira ótimo sozinho. E as pessoas ficam acomodadas. O bom acaba piorando. Por isso que você não pode de maneira nenhuma ficar agarrado ao bom. Nessa série de mensagem, nós estamos trabalhando sobre 3 certezas. A primeira certeza, ela está nesse texto que nós lemos em Esdras capítulo 8, no versículo 31. Olha o que diz esse texto. A mão de Deus esteve sobre nós, e ela nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Olha o que esse texto está falando aqui. Esse texto está dizendo que nós só chegamos até aqui. Nós só chegamos aqui devido à mão de Deus estar agindo em nós e por nós. A mão de Deus agiu. Você está aqui de pé, porque Deus te carregou. Nós fomos homenageados lá na Câmara de Vereadores. Nossa igreja recebeu título de consagração pública. Poxa vida, consagração pública. A nossa igreja recebeu. Eu estava vendo lá, comentando com alguém da nossa equipe. Quem nos vê ali sendo homenageado pensa que foi um ano leve, um ano suave. Foi um ano maravilhoso. Mas gente, as minhas costas não sangrando até hoje. Mas olha, como valeu a pena. Nós só chegamos aqui porque a mão de Deus está agindo por nós. A segunda certeza, que nos faz mover do bom para o ótimo, e assim construir uma virada espetacular, ela está baseada em Êxodo, capítulo 23, no versículo 20. Olha que certeza linda. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho, e fazê-los chegar ao lugar que eu preparei. Veja o que esse texto está dizendo. Esse texto está nos mostrando a certeza. Que certeza é essa? Deus já está à nossa frente, para nos proteger, para nos garantir a chegada. Eu sou tremendamente abençoado com esse texto. Ele diz, olha, Ele está à nossa frente, Ele está nos protegendo, e Ele vai nos levar até o destino que Ele tem. É certo que nós chegaremos. E eu vejo isso, essa certeza no nosso coração. Nós só chegamos até aqui, porque a mão do Senhor cuidou de nós. Nós temos muito mais. Deus quer fazer muito mais. E eu creio que o melhor de Deus, Ele está à nossa frente. Eu creio que Deus quer trocar essa vida boa que nós temos por uma vida melhor, uma vida ótima. E eu creio que Deus quer, nessa virada do ano, nos levar além daquilo que nós podemos imaginar. E eu quero que você entenda isso. Deus tem poder para fazer isto. Deus tem poder para fazer isto na sua vida, na sua família. A terceira certeza que nós estamos estudando, ela está registrada em Isaías capítulo 1, no versículo 19. Lá diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Eu creio, meus irmãos, nesse texto. Esse texto, ele vai nos sinalizando que além da mão de Deus estar agindo por nós, e o próprio Deus estar à nossa frente, nós temos a segurança que Deus honra a obediência. Deus honra aquela pessoa que está disposta a fazer do jeito dele. Com certeza, nós podemos trocar o bom pelo ótimo e fazer uma virada vitoriosa. E nós falamos
na semana passada, inserindo vocês dentro da pregação, que primeiramente, para nós fazermos esta virada maravilhosa, nós temos que considerar o nosso momento atual. Qual é a verdade que nós estamos inseridos? Qual é a realidade que nós estamos enfrentando? E ao considerar o nosso momento atual, a situação que nós estamos envolvidos, nós temos que clarificar no nosso coração o que é que nós desejamos, o que é que nós queremos, qual é o desejo do nosso coração, qual é a semente que nós vamos eleger como aquela que nós vamos plantar para nós colhermos. Nós falamos isso com clareza, que Deus honra aquele que planta. Então nós temos que clarificar o que é que nós desejamos. Qual é a semente que você vai semear nesse ano de 2020, para você ver aquilo que Deus honrando a sua obediência. E ao clarificar aquilo que você deseja, nós falamos que nós temos que escrever as exigências do nosso sonho. Nós temos que ver o que é que o nosso sonho pede, o que é que o nosso sonho exige. Nós temos que clarificar, escrever essas exigências, porque essas exigências é nós que vamos fazer. Ganhei umas mangas espada, e eu gosto de manga espada, mas lá no sítio não tem manga espada. Primeiro eu falei assim, eu quero manga espada lá no sítio, pelo menos pé de manga espada. Então o que eu fiz? Eu peguei primeiro, eu chupei a manga, mas chupei. E eu, sabe, quando a minha esposa falou assim, faz igual o meu pai, quando ele pegava manga para chupar, ele pegava um balde. Falei, não, balde não, porque isso é uma caloria danada. Mas eu vou pegar uma baciazinha, 3 eu vou. Peguei as 3 mais bonitonas, escolhi, disse, primeira coisa que eu vou fazer para plantar, eu vou chupar essa manga. E vou chupar imaginando. E ó, caquei. E aquilo você sabe que manga espada suja o bigode. E tem uns fiapos danados, mas o sabor é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Então eu escolhi aqueles caroção bonito. Aí a minha japonesa disse assim, ó, eu já pesquisei como é que faz. Você tem que cortar o bico do caroço. Não é onde está pendurado, não. É o biquinho lá. Corta ali. Falei, isso aqui é duro. Falei, duro? É duro mesmo, mas tem que cortar. E depois? Bom, aí eu levei para o sítio. Falei, Alberto, isso aqui, compra aí terra adubadazinha, o saquinho, vamos plantar. E nós enfiamos na terra. Falei, vamos plantar isso aqui na terra. E aquilo deu um trabalhão danado. E eu fico mandando para o Beto. Beto, me manda foto. Eu quero ver. Porque eu quero ver se você está botando muita água. Ou se está ficando pouca água. Eu tenho que verificar. Aquele pé de manga não vai nascer se não tiver o cuidado. Por via das dúvidas, além de separar essas sementes, eu já peguei outras irmãs que trouxeram manga para mim. Não traz mais manga para mim não, tá, gente? E umas manga espada também, mais bonitona do que aquela outra. E eu já estou fazendo aqui também. Se não pegar lá, vai pegar aqui. Mas eu tenho que ver as exigências. Eu tenho que fazer isso, mais aquilo. O que o teu sonho exige? Você tem que definir qual vai ser o primeiro passo. No meu caso foi chupar as mangas. No teu caso, qual vai ser o primeiro passo? Você tem que dar o primeiro passo. O que nós precisamos fazer para trocar o bom pelo ótimo? Eu quero continuar aqui nesse ponto. Primeiro, se você quer dar uma virada maravilhosa na sua vida, trocar o bom pelo ótimo, você vai ter que eleger o entusiasmo como um estilo de vida. Como estilo da sua vida. Cada um de nós precisamos nos manter animados. É papel meu e seu nos mantermos dispostos. É o nosso papel conservar uma expectativa alegre da vida. A vida vitoriosa, ela exige de nós uma disciplina motivada, não desanimada. Ela exige de nós a pegada do entusiasmo. E isso é bíblico. A palavra de Deus que nos ensina. Em Romanos, do capítulo 12, no versículo 11, está escrito: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Veja só que texto. Sirva o Senhor com o coração cheio de fervor. Veja que esse texto está colocando com clareza. Trabalhe com entusiasmo. Está dizendo assim, olha, o entusiasmo tem que ser uma marca sua. O trabalho, que é um lugar para muitos, que é um lugar penoso, ele está dizendo, não, você tem que ter entusiasmo. Você não pode ser preguiçoso. Algo que nós não podemos esquecer é que não importa quão forte seja o medo que assola a nossa vida, quão forte sejam as preocupações que chegam no nosso coração, eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é muito mais forte do que tudo isso, muito mais forte do que o medo, muito mais forte do que a ansiedade. Por isso, vai existir momentos na nossa vida
que nós vamos ter que pegar esses medos e essas ansiedades e essas ameaças do mal, e nós vamos ter que entregar na mão de Deus, colocar no altar de Deus. Mas até mesmo ao fazer isso, você tem que fazer isso com entusiasmo. Tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, é um fardo, é uma luta, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não dou mais conta dele, mas Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando desse fardo para mim. Eu creio que eu posso entregar para Ti, que a Tua mão é competente, é mais forte do que as minhas. Mas até mesmo nesses momentos, o entusiasmo faz a diferença. Mas o que é entusiasmo? O que é entusiasmo? O entusiasmo, eu poderia dizer para vocês, é uma pessoa colocando sua fé em ação. Por isso que você tem que eleger o entusiasmo como a sua marca. É muito importante que você saiba que o entusiasmo, ele precisa ser nutrido. Ele precisa ser alimentado. E o que é que alimenta o nosso entusiasmo? O que é que alimenta? Ele é nutrido por novas atitudes. Ele é nutrido por novas aspirações. O entusiasmo, ele é alimentado por novos esforços. Ele é nutrido por uma nova perspectiva, uma nova visão da vida que nós estamos vivendo. E a nossa responsabilidade, se o nosso entusiasmo está em alta ou em baixo. Se ele está baixando, você falhou, porque você tem que colocar a fé em ação. É o seu papel. O entusiasmo é uma pessoa colocando a fé em ação. Eu acredito que Deus honra a sua promessa. Eu acredito que Deus colocou esse sonho no meu coração. Eu acredito que Ele me colocou nesse trabalho. Eu acredito que Deus me deu essa família. Eu acredito que Deus quer os meus filhos abençoados. Eu acredito que eu vou viver todos os dias da minha vida. Isso é entusiasmo. Você está colocando a fé em ação. Você está indo na direção daquilo que Deus está alimentando no seu coração. Na verdade, irmãos, a palavra entusiasmo, ela vem de uma palavra grega. Sabe o que ela significa literalmente? Significa Deus no interior. Ou em outras palavras, significa cheio de Deus. O que é entusiasmo? Entusiasmo é uma pessoa cheia de Deus. Não é só uma pessoa que coloca a fé em ação, mas é uma pessoa cheia de Deus. Pode ter certeza que quanto mais perto você andar de Deus, mais pleno de entusiasmo você será. Porque entusiasmo é uma pessoa cheia de Deus. E como é que nós andamos cheios de Deus? Se aproximando dEle. Por quê? Deus incendeia o ânimo. Deus incendeia a alegria. Deus incendeia a ousadia dentro de nós. E Ele nos faz pular muralhas. Eu vejo. Eu não levanto todo dia animado. Tem dia que eu levanto azedo. Eu já sinto, pelo jeito de movimentar na cama. Já estou azedo. Senhor, que coisa. Às vezes eu me arrasto, que nessa semana teve um dia que eu me arrastei lá para a sala, me joguei no sofá, peguei a minha Bíblia, diz: ó Senhor Jesus, pensa num camarada sem nenhum entusiasmo, sou eu hoje, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que quando a gente se aproxima do Senhor, entusiasmo é uma pessoa cheia de Ti. E eu quero ficar cheio de Ti, Senhor, hoje. Restaura, meus irmãos. Bastou 30, 40 minutos com a palavra, orando, clamando ao Senhor ali. Nem precisa ajoelhar, porque não dá para ajoelhar. Sentadinho, só falando com o Pai, falando com o Senhor, conversando, abrindo meu coração. Falando coisas, às vezes, nem em voz alta, só com a mente. Logo o meu entusiasmo voltou. Entusiasmo é uma pessoa cheia de Deus. O entusiasmo é uma prova evidente de que a pessoa está apaixonada por aquilo que faz. Você vai ver com clareza isso. Você nunca viu uma namorada ou um namorado reclamando assim: vou ter que ver aquela encrenca hoje. Uma pessoa apaixonada, ela não é isso não. Ixi. Eu me lembro quando namorava a minha primeira esposa, a mãe do Jacozinho. Eu tinha um ponto de pregação lá na Vila Vardelina. E eu tinha de bicicleta lá, tinha que ir de bicicleta, sair do Jardim Alvorada, lá na Rua Maranhão, 1528, de bicicleta até na Vardelina. Mas terminava o culto 9h15 lá, por um motivo. Minha namoradinha estava na outra igreja que era na minha casa, lá no Jardim Alvorada. Eu tinha 15 minutos para sair da Vila Vardelina para chegar lá no Jardim Alvorada. E eu chegava. Chegava com alegria. Ficava com ela 3 minutos, porque o senhor Aparecido, aquele italiano,
filha de uma mãe. E ele levava ela embora, porque ele não queria que eu visse, ela só tinha 13 anos. E eu já tinha meus 17 para 18 anos. Mas que coisa maravilhosa! Aquela empolgação. Quando você está apaixonado, você tem entusiasmo. Eu quero lhe perguntar aqui, você já escolheu se apaixonar pela vida que Deus lhe deu? Você vai ter entusiasmo. Se você deseja viver uma virada completamente diferente do que você já vive, você precisa escolher antecipadamente. O entusiasmo será o meu estilo a partir de hoje. Gente, ninguém quer viver perto de uma pessoa sem entusiasmo. Ninguém quer uma mulher sem entusiasmo. Ninguém quer um marido sem entusiasmo. Ninguém quer um empregado sem entusiasmo. E ninguém suporta um patrão que não tem entusiasmo. Eu vou para outro lugar, porque isso daqui não vai dar em nada. Eu vou sair daqui. Entusiasmo, ele é mais do que o pensamento positivo. É mais do que pensamento positivo. O pensamento positivo é como você pensa sobre um problema. Então você pensa positivo sobre aquele problema. O entusiasmo é como você se sente em relação a um problema. E quando você junta o pensamento positivo, que é o pensamento de fé, que eu não gosto de falar essa linguagem do pensamento positivo, o pensamento de fé com o sentimento de entusiasmo, os dois juntos determinam o que você faz em relação àquela situação, em relação àquele problema. Ele vai dar a você como é que você lida com aquilo. O mundo precisa de entusiasmo. Eu afirmo isso, pois o homem começa a morrer na idade em que perde o entusiasmo. E eu chamo a sua atenção aqui neste momento. Esse é um momento divino. E eu creio que o Espírito Santo está falando conosco. Deus está colocando aqui coisas no seu coração para despertar você. Você mesmo nessa semana. Quem sabe esteve pensando nas palavras. Tem palavras que estão surgindo. Deus não fala uma coisa nova para a gente. Ele apenas traz pessoas de fora falando para a gente coisas que Ele já está falando dentro de nós. Quem sabe você está aqui, não sei, tem perdido o entusiasmo, tem perdido a alegria. E Deus está falando, olha, será que você está começando a morrer? O homem começa a morrer na idade que perde o entusiasmo. Irmãos, por favor, leve isso aqui a sério. E entusiasmo é uma coisa que você escolhe como estilo de vida. É um fato, irmãos. O mérito, ele gera a confiança. E o que a confiança faz? A confiança, por sua vez, ela gera o entusiasmo. E o entusiasmo, ele conquista o mundo. Ele conquista os sonhos. O entusiasmo é o que caracteriza o coração daquele que crê com profundidade na competência divina. É aquele que tem aquela convicção. Deus, Ele pode todas as coisas. Então, eu posso enfrentar essa situação com alegria, com entusiasmo, com ânimo. Eu posso viver esse momento com entusiasmo. Você vai ter que viver esse momento. Você pode viver para baixo, ou você pode viver para cima. A escolha é sua. O destino é seu. É você que tem que fazer essa escolha. Você tem que escolher. Eu quero ser uma pessoa cheia de Deus. Eu quero ser uma pessoa de fé. Eu creio na competência de Deus. Então eu vou determinar. Eu vou ver com entusiasmo. Agora, se você já está virando um ano. Oh Deus, glória a Deus. Esses dias mesmo confrontei uma pessoa. Glória a Deus que esse ano está terminando. Que desgraça que foi esse ano. Irmão, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Pode parar com isso. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque quem não tem gratidão, não consegue nada. Não consegue nada. Se você não consegue agradecer a Deus por Ele ter trazido você até aqui, como é que você vai querer que Ele te leve aonde? Se você não está vendo aquilo que Deus está fazendo. Se você está cheio de fé, que Deus é competente, que Ele muda as realidades, então haja com entusiasmo. Para fazer uma virada vitoriosa, trocar o bom pelo ótimo, em segundo lugar, você tem que ser precavido. Tem que se orientar. Aqui, irmãos, deixa eu falar com abertura. A cautela é amiga do precavido. A prudência é o que caracteriza uma pessoa sábia. O precavido se orienta. Ele busca ajuda. Ele busca informação. O que você quer da tua vida? Qual é a semente que você vai plantar? Você está se orientando de que maneira? Eu queria manga e espada lá no sítio. E eu me orientei, como é que planta, como é que faz, como é aquilo. Mas também já tem uma terceira opção. Se não nascer os primeiros caroços e nem o segundo,
eu compro uma muda já grandona. E planto lá. Eu planto lá. Você está se orientando? Eu sou tocado, meus irmãos, pela palavra de sabedoria que está registrada no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 18. Olha que texto tremendo. Quero mostrar alguns textos para vocês aqui sobre esse assunto. Veja aí. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer plano. Olha o que Deus está dizendo aqui. O que Ele está dizendo? Olha, seja precavido. Se oriente. O texto está apontando para a necessidade de nós nos orientarmos antes de nós nos metermos a fazer alguma coisa. Seja precavido. O que você quer? Qual é o teu sonho para 2020? Se oriente. Pesquise. Veja um outro texto. Esse é tremendo também. Em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 5. Olha que coisa tremenda, que palavra. Para vencer na vida, a sabedoria vale mais do que a força bruta. E o bom senso, muito mais que a valentia. Veja aqui, esse texto está dizendo o quê? Seja precavido. Ganhar no grito, fazer na força bruta, isso aí não vai dar certo. Você tem que se orientar. Você tem que ser precavido. A sabedoria vale mais, então vai pesquisar, vai se orientar. Como é que eu vou transformar o meu sonho numa realidade? Que palavra maravilhosa. A sabedoria vale muito mais do que a força bruta. Agora veja o versículo 6 desse mesmo texto. Olha que coisa tremenda. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Olha aqui. O que é isso? Deus está dizendo, se oriente. Que nem a irmã estava contando. Olha, eu já estava há 1 ano fazendo um curso na área da saúde. Olha, eu estava lá no meu trabalho, muito bem empregada, ganhando um bom salário. Mas eu estava me orientando. Eu estava sendo precavida. Deus está cuidando dela, mas não tirou dela de se orientar, de investir em você mesmo. Através de muitos conselheiros se obtém a vitória. Está falando de você se orientar, de você ser precavido. Agora, para ser orientado, o que a gente tem que fazer para a gente ser precavido e orientado? Primeiro, você tem que ter desejo de aprender. Desejo de aprender. Desejo é o ponto inicial de toda conquista. Não é apenas um desejo vago, uma coisa assim, uma esperança vaga ou um pedido qualquer. Não. É uma necessidade ardente, pulsante, que transcende tudo. Eu quero aprender. Você tem que ter esse desejo para que o sonho se torne uma realidade. Estou disposto a aprender. Me ensina. Quando eu me tornei pastor dessa igreja, falei assim, eu quero que essa igreja cresça. Nós estamos lá na Santos Dumont. Ainda era um grupo pequeno. Era o ano de 85. Eu descobri um pastor que era o bambambam no Rio de Janeiro. Camarada, poxa, ele falava cada coisa maravilhosa. Eu era tocado por aquele homem. E ele gostava de usar uma golinha clerical assim, feito um padrezinho. Eu falei assim, onde é que eu compro essas camisas aí? Eu liguei para ele, escuta, eu queria ir fazer uma entrevista com o senhor, eu sou pastor aqui em Maringá. Será que o senhor podia me dar uma entrevista? Eu queria fazer uma pesquisa sobre a igreja que cresce. O senhor podia me dar um tempo? Eu disse, pode vir sim. Quando é que você vem? Assim. Não, está marcado aqui na minha agenda, pode vir. Fui na costureira, mandei fazer uma camisa daquela, mais ou menos, não tinha modelo, inventei lá como é que era, não sabia onde é que comprava essas golinhas clerical, peguei uma daquela Doriana, uma manteiguinha daquela de plástico, passei bombril nela do lado do outro lá, levei numa pedrinha, alisei para não ficar aquele negócio cheio de fepa, encaixei direitinho aqui, peguei um ônibus aqui, um irmão da igreja tinha um gravador, me emprestou com aquelas fitas, peguei aquele gravadorzinho, minha malinha, rumo Rio de Janeiro. Amanheci lá, peguei o metrô, cheguei lá na igreja dele, nunca tinha ido no Rio de Janeiro, foi aquela aventura maravilhosa, e lá ele me ensinou algumas coisas preciosas. Aquele homem era tão importante, mas ele me deu 3 conselhos que fez uma diferença grande no meu ministério. Ele disse assim, você quer ser pastor de uma igreja significativa? Então sabe de uma coisa, você tem que ter um bom tesoureiro. Tesoureiro? Porque nenhuma igreja vai para frente se não tiver dinheiro. Como é que você vai fazer as coisas? Então você tem que ter um bom tesoureiro para administrar esses recursos. Tá bom, e a outra coisa, não concordei muito não, mas fiquei observando. Segunda coisa, você tem que ter um bom zelador. Zelador por quê? Porque ninguém gosta de ir numa igreja suja.
Todo mundo quer ir num lugar limpo. Terceira coisa, você tem que ter uma boa mensagem. Você tem que crescer na mensagem. Mas como é que eu faço? E me interessou isso, como é que eu faço para crescer na mensagem? Aí ele me disse assim, você vai para os congressos, pastor, 2 vezes por ano. Eu falei, nem tinha quase dinheiro para ir, vim aqui, como é que eu vou no congresso? E quando chegar naqueles congressos, você vai lá, tem aqueles estandes de livro. A pastorada toda vai querer a tarde para a piscina, você não vai. Você vai para estande de livro. E você conhece os escritores e peça para eles, você me ensina. E os anos todos da minha vida, depois daquele ano eu comecei a fazer isso. Eu tenho tantos amigos que trago aqui, que eu conheci neste lugar, porque eu fui atrás de pedir ajuda. Você sempre encontra alguém para ajudar quando você tem desejo. Você tem que ter desejo. Para ser orientado, você precisa, em segundo lugar, manter um olhar analítico das coisas. Você não pode de maneira nenhuma ficar só olhando por olhar. Ao viver a vida, não vai só olhando. Não. Você tem que olhar com um olhar analítico. Você tem que olhar tentando descobrir como é que foi feito aquilo. Você tem que procurar ver as técnicas empregadas. Você tem que analisar as ferramentas que foram usadas. Olhe aprendendo e não apenas contemplando. Eu e Sueli, nós praticamos isso. De vez em quando nós vamos no restaurante. E sabe como nós já fazemos já há alguns anos? A gente vai e a gente estuda a comida. Isso tem sido um problema, porque depois ela faz melhor do que o restaurante em casa. E a gente não quer sair. Fica difícil. Mas a gente vai lá e a gente pega, a gente come aquele momento, mas a gente come e diz assim, o que será que é isso, hein? Às vezes a gente pega só com o garfinho assim e vai disfarçando. Prova isso aqui, veja o que é. Troca o garfo. É um momento assim de cumplicidade. Tem pessoas que passam pela vida, não vão aprender nada. Não sabe decifrar os sabores, as coisas da vida. Você quer aprender? Você quer se orientar? Você tem que ter esse olhar. Vá olhando, pensando, avaliando, analítico, analisando a coisa. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo outro? Terceiro lugar, você tem que pesquisar o assunto. Pesquisa o assunto. O que é isso? Onde é que eu encontro isso? Às vezes nós chamamos o garçom. Moço, estou gostando muito do prato, mas eu não estou entendendo. O que é que tem aqui nesse prato? Eu estou percebendo que tem um tempero aqui que eu não estou conseguindo identificar. Seria isso? Seria aquilo outro? E diz, espera um pouquinho. Vou perguntar para o chefe. Quando não tem chefe, eles perguntam para a cozinheira, mas eles falam chefe. Eu vou perguntar para o chefe. Ele volta lá. O chefe disse que isso é aquilo e mais aquilo outro. Você tem que perguntar. Você tem que, talvez, pesquisar bons livros. Você tem que conversar com pessoas. Hoje é tão tremendo que a internet, você tem um computador na tua mão, você pesquisa as coisas. Na hora, apareceu ali. Mas você tem que pesquisar o assunto. Você quer ver mais o que você tem que fazer? Para se orientar, você tem que pedir ajuda. A maioria das pessoas não vão negar a você ajuda se você estiver interessado. E também tem uma coisa, se você pedir para o infeliz ajuda e ele não quer lhe dar, é melhor que não dê, porque não vai ser bênção. Entendeu? Ele não vai te ensinar nada. Mas Deus sempre abre uma porta, se você de fato quer aprender. Primeiro, você tem que eleger o entusiasmo. Ninguém vai ensinar um camarada que não tem entusiasmo. Segundo, você tem que se orientar. Você tem que pesquisar a coisa, você tem que aprender, você tem que ser precavido. E por último, você tem que trabalhar a sua motivação. Você tem que trabalhar a sua motivação. O conhecimento do quadro de onde você deseja chegar, ele já é motivador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é que motiva uma pessoa que elegeu o entusiasmo precavida na vida? É a capacidade de se motivar só com o sonho. Quando eu olho para vocês, vejo esse prédio, que eu imagino cada vez mais as crianças sendo tocadas, abençoadas, os líderes que Deus vai levantar aqui nesse lugar. Quando eu imagino os casais estudando a palavra, crescendo aqui, só isso para mim já é motivador. Já é motivador, já me abençoa, já me dá força. Escuta o que eu vou dizer. Se você tiver um quadro claro do futuro que você está sonhando, ele vai te motivar a cada dia. Mas mesmo assim, haverá momentos que você vai ter que se motivar a si mesmo.
A chave para se manter motivado é olhar o quanto você já caminhou, em vez de quanto ainda lhe falta. Escute isso que eu estou dizendo. Não deixe o diabo roubar a sua atenção neste momento. Você tem que olhar, não o quanto que me falta, mas de onde foi que eu saí, até onde que Deus me trouxe. Isso vai motivar você. Eu acredito que quando nós sabemos que nós estamos deixando e o que nos aguarda à nossa frente, esse tipo de conhecimento gera em nós a motivação necessária. Qualquer trajeto é válido quando o quadro do futuro é mais brilhante do que foi o nosso ontem e o que está sendo o nosso hoje. Você quer que eu diga? Você vai para uma viagem maravilhosa. Você já saiu do país? E eu já. Você já foi para um outro lugar do Brasil? Pense bem. Você vai morrendo de alegria. E quando você volta morrendo de alegria. Aquelas viagens longas, aborrecidas, você lembra, não, mas essa estrada, ela leva para minha casa. Eu vou abrir aquela porta. Eu vou sentir o cheiro da minha casa, do meu canto. Eu vou dormir na minha cama. A minha toalha me aguarda. O meu travesseiro me aguarda. Aquele quadro valida todo o seu trajeto. Quando você tem um futuro brilhante, aquilo te motiva. E eu vejo que a Bíblia fala aqui sobre esse assunto. E a Bíblia diz com clareza, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. E eu quero terminar com esse texto. Eu vejo que esse texto mostra essa necessidade que nós temos de nos motivar. Olha o que diz esse texto. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo. Dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Olha que texto fantástico. Esse texto aqui mostra, pode parecer para alguns, aqueles negativos, que é uma reprimenda. Alguém brigando. Permaneça firme. Força! Não, ele está mostrando alguém aqui que está gritando para se motivar. Olha, diante de todas essas coisas, já que você escolheu o entusiasmo como a sua marca, já que você é um cara precavido, você está se orientando, então olha, se motive, grita para você mesmo, eu acredito no meu sonho, eu acredito no meu futuro, eu acredito no plano de Deus, eu acredito na bênção de Deus. Você tem que gritar para você, força! Você tem que dizer para você, nada de desânimo. Não, o desânimo vai me atrapalhar. Você tem que se dedicar inteiramente naquilo que Deus te mandou fazer. Porque a palavra promete, nada do que você faz para Ele será perda de tempo. Nada. Deus vai honrar. Deus vai honrar essa atitude sua, de caminhar na direção da vida que Ele desenhou para você. Ele não desenhou uma vida de fracasso e derrota para você. Por favor, não leia derrota dessa maneira de achar que é ter dinheiro, que é ter isso, é ter aquilo outro. Não. E nem derrota só porque você não tem o que os outros têm. Vitória é quando você está vivendo tudo aquilo que Deus criou você para viver. Não importa se numa casinha simples. Não importa se você está comendo aquele prato que para alguns não presta. Essa semana mesmo, a Sueli fez um prato maravilhoso. Lá ela monta os meus pratos, porque ela vem contando os carboidratos, para que eu não fique largo mais do que já sou. Então ela fez um prato maravilhoso. Ela colocou pepino com tomate bem pictadinho. Ela faz pequenininho, não sei como é que ela consegue cortar aquilo. Ela colocou também vagem, picadinha. Ela colocou 3 colheres de arroz. Daquela colherzinha, não é aquela colherzona não, aquela colherzinha de sopa. Ela colocou 2 colheres de feijão. E ela colocou bem em cima num canto assim, aquele ovão maravilhoso. Eu falei assim, ó Jesus, que coisa maravilhosa. Eu fui comendo devagarinho aquilo, para degustar aquele momento, glorificando a Deus. Prosperidade é quando você pode comer a coisa mais simples, com aquele contentamento e com aquela alegria que Deus proveu. Porque tem gente que tem prato maravilhoso.
e vomita, joga fora, nem come, não estou com apetite, não quero, não está no meu ponto, que não sei o que, aquela coisa toda. Prosperidade é você viver contente com aquilo que Deus lhe dá, com o propósito que Deus tem para a sua vida. E contentamento, ninguém pode dar a não ser Jesus, é Ele que dá. Eu quero orar com você neste momento, mas Deus está falando claramente aqui hoje. Você quer uma virada espetacular? Então, o entusiasmo tem que ser sua marca. Seja precavido, se oriente, aprenda, pesquise, peça ajuda. Motive a você mesmo, grita com você. O plano de Deus vai se realizar. Eu falo comigo toda vez isso. Agora mesmo, com esse câncer idiota que eu estou enfrentando. Não adianta bater no meu coração, câncer. Vou viver todos os dias de Deus para a minha vida. Não vou pensar em você em nenhum momento. Você não vai me escravizar. Eu não vou temer, porque o meu Deus está cuidando de mim. Eu posso confiar nele. Eu posso confiar. Feche os seus olhos. Ó Senhor Jesus, neste momento, aplica a tua palavra no coração dessas pessoas. Desafie eles, ó Pai, a confiar em Ti. Que saiam daqui entusiasmados, Senhor, interessados e comprometidos, motivados e abençoados, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.